Boa noite, pessoal. Vamos começar aí no nosso treinamento. Nós estamos no módulo 1. Estamos falando de eletrotécnica para eletricista. Beleza? A nossa eletrotécnica, ela vai envolver 4 grandezas. Quem está lembrado aí? Quem está lembrado das grandezas que vai envolver sua formação? Isso aí. Tensão, corrente, resistência, P potência. Isso aí. Então sempre lembrar, é a base da nossa formação como eletricista nesse momento. Depois daí para frente vocês vão deslanchar. Mas isso aqui é fundamental. Beleza? Então para nós, quando a gente falar eletrotécnica, tá ligado a manipular isso aqui, ó. No curso de elétrica você vai aprender 4 e devagarzinho eu vou botar mais umas 2 assim, para perturbar. Mas depois você vai passar para o curso técnico, você vai aprender mais umas 4, 5. Você vai passar para engenharia, aí vai umas 20. São várias outras grandezas, tá? Nesse momento, você precisa agora disso aqui. Foca nisso aqui. Isso aqui é a sua independência. Aprendeu isso aqui, tu abre qualquer quadro elétrico para mexer. Quer abrir um quadro elétrico, caixinha do disjuntor, com segurança? Tem que aprender isso aqui, ó. Semana passada, a gente falou sobre o quê? Isso, tensão, volt. Para eu medir tensão, eu preciso ter uma referência. Eu não meço tensão apenas por uma referência. Preciso de 2. Eu preciso ter um ponto A. A gente está trabalhando com corrente contínua ou com corrente alternada. E preciso ter um ponto B. Se for corrente contínua é negativo. E se for corrente alternada, para nós vai ser o neutro. Tá? No fundo, você tem deslocamento de cargas positiva e negativa, mesmo na corrente alternada. Só que a forma de você lidar com ela no dia a dia vai ser assim. Tá? Você vai chamar isso aqui de fase. E esse de neutro. Tá? A gente vai começar a usar o nome correto. Tá? Na verdade, ele é o PEM, que ele se separa em 2. Então esses nomes, devagarzinho eu vou acrescentando, tá? Seu primeiro contato é com o neutro, que é o ponto 0 volt. Depois você vai devagarzinho parar de chamar neutro para chamar PEM, porque isso aqui vem do núcleo do transformador, tá? E você vai ter acompanhado o condutor de proteção. O neutro, ele tá aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? O N é de neutro. Depois ele se separa, vira N e PS separados. Beleza? Isso é ligado à tensão. Hoje a gente vai ver a corrente. Vou tomar aqui um cafezinho. Então a gente vai ver bastante coisa, né? A partir da página 10 em diante, a gente vai ver. Vamos avançar o máximo que puder aqui na apostila, tá? Por isso que é bom sempre a gente ler a apostila, porque aí eu não fico preso em apenas seguir a apostila no passo a passo. Eu consigo, às vezes, agregar os assuntos no mesmo dia. O assunto vai a partir da página 10 em diante, tá? Mas não que a gente vai seguir no passo a passo aí, tá? Porque a minha visão é passar não somente a matemática, mas também a visão, o conhecimento intuitivo para vocês. Então, faça todos esses desenhinhos para você olhar e lembrar de corrente elétrica. Tá? Não quero que você crie chaves na sua cabeça para fazer você lembrar da corrente elétrica. Isso é super importante. Semana passada a gente fez outros símbolos.
Agora a gente vai trabalhar com a corrente elétrica. Que é o seguinte, né? Tudo na natureza vai ser construído por uma cadeia de uma substância que em um momento da história, os cientistas achavam que era a menor divisão, que era o átomo. Tá? Então, tudo que existe é composto por uma cadeia de átomos. Você tem átomo de hidrogênio, átomo de carbono. Para nós, o que é interessante é apenas ter uma visão que a corrente elétrica vai partir do desequilíbrio desse cara. Tá? Então, o átomo, ele tem um núcleo. Dentro do núcleo, você tem partículas que transportam cargas elétricas. Tá gravando aí? Que transportam cargas elétricas. Então, aqui você tem partículas que vão ser neutras e outras que vão transportar cargas elétricas positivas, tá? Esse átomo, ele vai ter uma camada energética que está em volta desse núcleo aqui. E existe várias camadas, tá? Então vamos supor que a gente pegue um átomo que tem essa característica. Para ele estar bem na natureza, em equilíbrio, ele precisa que a mesma quantidade aqui do vermelho, né, o vermelho a gente vai chamar de prótons. Esse vermelho aqui, ó, a gente vai chamar de prótons. O que os prótons eles fazem? Eles transportam cargas. Vou botar assim, cargas positivas. Então são partículas que transportam cargas positivas. Nessa camada energética, eu vou ter os elétrons. Então aqui eu botei 5, eu vou botar 5 elétrons aqui, ó. O preto aqui é o elétron, ó. O elétrons, ele é responsável de transportar as cargas negativas. Então, daqui, ó, você já vai ver que vai sair o conceito de eletricidade. Conceito de eletricidade, eletricista, eletrônica, tudo vem da movimentação desse cara aqui. Tá? Então, você tem na matéria uma formação. Quando essa camada, essa nuvem, esse agrupamento de elétrons, ele perde um elétron desse aqui, ou seja, essa carga negativa, ela vai dar uma voltinha, esse átomo, ele entra em desequilíbrio, ele vira um cátion, um íon positivo. Por quê? Porque ele estava em equilíbrio, né? Ele tinha lá 5 menos e 5 mais. Se ele perdeu um menos, ele ficou com 4 menos e 5. Então ele está positivamente carregado. Na química estuda muito isso. A gente precisa só ter uma pequena intuição que é o elétron que está se deslocando. Por isso que eu vou falar corrente elétrica. Por quê? Porque eu tenho uma movimentação desse tipo de carga, uma carga negativa. Lá no comecinho, eles pensavam que era a carga positiva que se movimentava. Então convencionou e ficou que ó, o mais vai para o menos. Mas depois, com os estudos, descobriram que é o menos que vai caminhar, tá? Isso aqui, nesse momento, eu estou falando de corrente contínua, que é uma corrente bem eletrônica, bem direcionada, um VDC.
mesmo a corrente alternada, você vai ter a oscilação também do negativo. Só que ele está indo para lá, depois está indo para cá, por conta da movimentação, da forma que é gerado. Você tem um motor girando, que está passando ali nas bobinas. Então, a corrente ela passa a alternar para os lados, ela não vai só apenas para o outro, ela movimenta para lá e para cá. Tá? Agora, é só para a gente entrar em circuito elétrico, em corrente elétrica, ter essa noção. Então, eu tenho um átomo que está no material. Tá? Vamos supor que você pegou um ímã e pegou a sua chave de fenda e esfregou no ímã. Pô, depois você vai chegar no parafuso, encostar no parafuso, os parafusos vão agarrar na chave de fenda. O que você fez? Você fez, através do atrito, você transportou carga elétrica. Só que você tem ali o ímã magnetizado, você passou a chave de fenda ali, então através do magnetismo houve uma troca de elétron, o ferro recebeu esse elétron. Tá? Lógico que numa bateria, num sistema elétrico, essa carga elétrica ela é mais contínua. Tá? Então, se esse elétron ele perde energia, o outro que vem atrás, ele é solidário. Então eu tenho aqui o núcleo, tenho aqui a camada, tenho aqui o elétron. Esse cara que vem aqui, ele percebe e fornece para esse cara o elétron que está faltando. Só que ele entra em desequilíbrio. Então você tem lá o outro elétron que está ao lado dele, fazendo a ligação, que vai fornecer para esse cara aqui também. Lógico, isso aqui é muito mais do que que eu posso explicar para vocês aqui, até porque não é minha área. Mas a física da coisa é algo parecido com isso. Você tem, sabe, uma corrente elétrica que ela vai estar, devido a alguma situação externa, vai estar se movendo. Tá? Então, esse é o princípiozinho da movimentação, da eletrização. Então, eu consigo fazer essa movimentação de cargas por contato, por atrito, perdão. Professor de física, na aula, ele pega o isopor, tira as bolinhas, ele faz assim, sai aquele motor de bolinha, bota numa garrafa, depois balança, balança, balança e deixa ali. Tu vê que elas ficam tudo agitada. Entendeu? É uma forma de você mostrar eletrização por atrito. Eletrização por contato, acho que a gente chegou a falar um pouquinho, né, da bateria, né? Ou não? Você tem um material, esse material é um material de chumbo, então ele vai ser enriquecido negativamente, ele vai estar com excesso de cargas elétricas negativas. Na verdade é preto. E você tem um outro material que é o dióxido de chumbo, que ele vai estar carregado positivamente. Então, o que o criador da bateria faz? Lá, a bateria de carro. Ele pega esse cara aqui e coloca ele numa cápsula. Aí cria outra cápsula aqui, né? Na verdade são 6. 3, 4, 5, 6. Dentro de cada compartimento você vai ter um kitzinho de mais e menos. Mais e menos. Mais e menos, mais e menos. Menos, mais, menos, mais, menos, mais, menos, mais, menos, mais. Bom,
Esse cara aqui, eu jogo para fora. Esse cara aqui também, ó. Naturalmente, se você pegar o voltímetro e colocar daqui para cá, ele vai marcar 2 volts. 2 volts. Aí, o que o camarada faz? Nesse compartimento, ele enche isso aqui, ó, com ácido. Esse ácido vai virar uma espécie de fio. Ele vai acelerar, ó, o processo de contato entre as placas, que até então a placa não estava tendo contato. Mas a partir de agora, com o ácido aqui, os elétrons conseguem se transferir de uma placa para outra. Tá? Só que se eu medir aqui, eu tenho 2 volts. Então, o que o fabricante faz? Ele faz uma ligação elétrica. Quando eu falo ligação elétrica, eu estou falando de ligação física, contato, ó, entre o mais e o menos, tá vendo? O mais e o menos, o mais e o menos, o mais e o menos, o mais e o menos. E enche todo mundo aqui, ó, com ácido. O que vai acontecer? Esse cara aqui eu tenho 2, esse cara eu tenho 2, esse cara eu tenho 2, tem 4, 5, 6. Quando eu fiz esse tipo de ligação, repare bem que eu tenho esse material e o contato através do ácido com outro material. Esse aqui já tem um contato físico. Então, eu passo a ter um contato pelo ácido, um contato físico. Contato pelo ácido, um contato físico. Se eu colocar, né? Se eu pegasse e colocasse um carro aqui, eu ia ter dentro da bateria alguma situação, acho que, não sei se foi essa turma, até perguntou se dentro da bateria tinha resistência. Que a gente representa por isso aqui, ó. Se a corrente elétrica ela fosse a partir do menos aqui andar para lá, ela teria uma resistência aqui e passaria melhor por esse fio. Né? É como se eu tivesse um carro aqui, ó. Vamos lá, sou ruim em desenhar carro. Nunca acerta a frente e atrás. Tá, já botei para lá. Farole dele, igual fala minha avó. Quase isso. Né? Se esse aqui for um carro, esse carro vai andar aqui, tá? Esse carro aqui vai ser a corrente elétrica. A corrente elétrica, quando eu representar a corrente total, eu vou representar maiúsculo. Quando eu representar parcial, eu vou botar um I minúsculo. Tá? Então, esse carro aqui é o I, que eu vou chamar de corrente elétrica. E a gente precisa ver que isso aqui que eu criei, o que é isso aqui que eu criei? Isso, uma bateria, muito bom. Isso aqui é uma bateria, tá? Nesse compartimento eu tenho 2 volts. Só que quando eu interliguei um com o outro, passou a ter 4. Quando eu interliguei um com o outro, passou a ter 6. Quando eu interliguei um com o outro, 8, 10, 12. Então, se eu pegar o voltímetro, que a gente já viu, e medir daqui para cá, do polo A ao polo B, eu vou ter 12 volts. Então, internamente, uma bateria é um agrupamento de pequenas baterias. Beleza?
Tudo bem? Tá? Então é o seguinte, quando eu falo em volt, eu estou falando em energia. Aqui dentro eu tenho uma quantidade de carga e um nível de energia. A carga está ligado à corrente elétrica. Quando eu pensar em carga, eu estou pensando em movimentação de elétrons. Aqui, ó. Cargas negativas. O que eu estou querendo te dizer? Para existir corrente elétrica, eu tenho que ter alguém que empurre. A corrente elétrica não nasce do nada. Semana passada a gente falou de tensão. Eu preciso ter uma força magnética, uma força energética. Essa força, ela precisa ter carga, ela precisa ter movimentação de elétrons. O átomo em si, ele já tem energia. Ele é, sabe, lá, a pérola do infinito, lá nos Vingadores. O átomo é a pérola do infinito. Agora, quando ele entra em desequilíbrio, começa a acontecer a magia da carga, da corrente elétrica. A corrente elétrica para nós vai ser o carro, tudo bem? Esse carro aqui, ele precisa de ter um caminho, ó, tá vendo essa linha? Nessa linha eu tenho aqui, ó, uma camada de energia, tá? Essa linha aqui vai ter que chegar aqui e essa outra vai chegar aqui, ó. Quando isso acontecer, lógico que isso aqui é ciência, pô. Isso aqui é engenharia. A gente começa aqui só para ter uma intuição da ciência, mas a gente precisa enxergar aqui, ó, que é a engenharia, tá? Esse pontinho aqui, ó, ele vai chegar aqui, ó. Se ele chegar aqui, quem está aqui, o mais ou menos? Deu para ver todo mundo ou não? Então, se você ver aqui, ó, tem um maisinho aqui. Ele foi estendido para fora. Então, ele está aqui. Então, nessa linha aqui, ó, o mais está presente, que é a energia da bateria. Aí, eu vou tirar esse voltímetro aqui. Tirar aqui para me passar. Liguei aqui, ó. Quem está presente desse lado? Negativo. Opa! Então eu tenho uma bateria de 12 volts, tá? E eu tenho que ficar esperto, que o Márcio, ele falou o seguinte: a bateria, se eu pegar uma bateria, pegar o mais dela e ligar no menos da outra, a energia da bateria, ela aumenta. Não falei isso? Falou. Então eu tenho aqui uma bateria, ó. Ó. Pena que eu só tenho duas. Tá? Eu tenho aqui uma bateria, vou precisar de um voluntário. Aqui. Não, os dois é melhor. Tá, então segura aqui. Pode vir aqui? A gente aproveita para usar o aparelho. Então, vai segurar o aparelho. Não sei se vai pegar todo mundo aí. Na câmera vai pegar? O chefe, me ajuda. Vamos lá. Ô, Nivaldo, toma aqui, já é o seu teste. Você vai encaixar Hã? Só eu que não vi com uniforme direto do trabalho. É. Você tem que tentar pegar o restante da camisa, né? Dá a camisa pro Jefferson. Ó, o camarada já fez, mas eu não consegui buscar. Vamos botar na escala para medir tensão, tá? Tensão de bateria, que é o V, volt, viu, Vian?
É o V de volt. Homem é foda, homem só aprende nessa cabeça. Aí esse é alternado, tá vendo? A ondinha. Esse é de tomada de casa. Esse aqui, ó, é de bateria, que é contínuo. Entendeu? Aí o que você vai fazer? Você vai medir do mais pro menos. Até inclusive ele falou de 12.4. 12.4. É isso? 12.4 o quê? Banana? Volt. Jabuticaba. Não é volt. Você está medindo isso aqui, ó. Você está medindo daqui para cá. Entendeu? Você está medindo 12. Está medindo daqui do menos para o mais. Tudo bem? Tudo bem? Beleza. O que a gente vai fazer agora? A gente vai aumentar o nível de energia. Vai aumentar o nível da tensão. Tá? Quando eu aumento o nível da tensão, se você olhar aqui, ó, a corrente elétrica, como isso aqui está tudo agora fechado, né, emendado, sem estar partido, a corrente elétrica vai sair desse mais, vai vir pelo ácido, vai passar aqui no mais. E vai passar no menos, depois passar no mais. Ou seja, eu só estou dando um caminho para ela passar. Então, ela não tem como liberar toda a carga daqui, porque ela está passando no mesmo caminho da carga do segundo compartimento. Entende? Dessa forma aqui, eu vou aumentar o nível de energia, aí eu vou falar de tensão, porém a quantidade de carga da bateria vai ser a mesma se tivesse uma só. Então, se elas não tivesse ligada dessa forma, ligada só pelo ácido, o senhor falou, não seria 12 volts, não? Isso! A gente tem uma outra forma de ligar isso aqui, aonde eu vou conseguir usar a carga junto com essa de uma vez só, tá? Mas o nível de energia não aumenta, tá? Então, essa ligação do jeito que está aqui, a gente vai amadurecer, a gente vai dizer que é uma ligação em série. Essa bateria, esse conjunto de bateria, a gente vai representar assim, ó. Um mais e um menorzinho aqui, um menos. Tá vendo? Emendando aqui. Mais e menos, tá? O que a gente está fazendo? A gente está pegando várias pequenas baterias e colocando nessa forma de ligação que eu chamo que é a ligação é em série. O que é em série? Eu só dou um caminho para a corrente passar. A vantagem dessa ligação é se tivesse um caminhão, o caminhão fosse 24 volts e eu tivesse duas baterias de 12 volts. Aí, ó, vou deixar o menos, tá aqui. Vou pegar o mais e vou ligar no menos. Então, eu vou pegar aqui, esse cara aqui. E vou ligar aqui nesse menos. Passando de uma para outra? É. Eu peguei o mais da bateria A e liguei no menos da bateria B. Só que agora, em vez de trabalhando com 2 volts, trabalhando com 12. É a B, né? É a B. Tá. Então, aí, se o Alberto medir aqui, ele está medindo essa. Se ele medir aqui, ele está medindo essa, porque é a diferença daqui para cá. Tá? Se ele medir aqui, que aí não dá para fazer, vai dar 0, porque ele está medindo algo que está interligado, tá vendo? Isso que eu ia perguntar. Se não tivesse o ácido, se aqui tivesse ligado igual... Aqui vai dar 0. Aqui daria uma DDP. Por quê? Porque ele passou no quebra-mola. O carro, vai ter uma dificuldade, que a gente vai chamar isso de resistência. Tá? Então, vamos ver agora quanto que dá a soma dessa bateria com essa, com uma ligação em série. Aí o Alberto vai medir do mais
para o menos. Então, isso aí, vai medir para o mais. Fica aqui de lado para a câmera pegar. Aí tu faz assim, ó, só uma ideia só. Os dedos mindinho, enfia aqui, isso, 1 ou 2, e isso aí tu... Aí tu olha lá, quanto deu aí? 24,7 ou 0,8 volts? Deixa, solta aqui pra 24 ou 20? ver se dá. 24,78. Ó, aumentou, tá vendo? Aumentou. Caso o dobro, né? Hã? O dobro. As duas são 12 no caso. É, Do 24. Hã? O dobro. Isso aqui é o quê? Como é que é o nome disso aqui? Hã? Bateria. Como componente, a bateria. Né? Como conceito, a gente vai escrever já já, isso vai ser uma fonte de alimentação. Como conceito, como componente, é uma bateria. Agora, deixa eu te perguntar, uma placa solar é uma bateria? Hã? Uma placa solar, todo mundo está montando energia solar? É o mesmo conceito. Como que você vai instalar placa solar? Você primeiro entender que a placa solar é uma bateria. Precisa ter sol para a bateria ter energia. Essa aqui já tem energia, é energia química acumulada aqui dentro. Isso aqui ó, é energia química. Quando eu fecho o mais com menos, eu transformo energia química em energia elétrica. Daí eu preciso conhecer a corrente e saber que isso tem tensão, tá? Eu tenho uma transformação. Na placa solar é o mesmo conceito. A placa solar, ela vai estar lá um quadradinho para você. Vai ter um fio aqui, esse vai ser o mais, vai ter um fio aqui, esse vai ser o menos. Qual é a forma de ligar a placa solar que se você tiver aqui 12 volts, né, e você quiser chegar aí a 120 volts, qual é a forma de ligação para você aumentar o nível de tensão? No caso, Tem que ligar uma na outra? uma na outra. Uma na outra, Até chegar a 127. até chegar a 127. Essa forma de ligar, você fala que é em Sério. série. A gente vai fazer duas associações, em série e em paralelo. Em paralelo foi a pergunta do Caio. Depois a gente volta para cá. A gente está falando agora em série. O que é isso? É a forma de eu associar, eu fazer um circuito ou ligar componente. Você vai ligar um disjuntor. O disjuntor é uma peça assim, você vai entrar com a fase em cima dele. Você vai sair dele e vai ligar outro disjuntor, que aqui é uma barrinha, né? Você vai ligar outro disjuntor. Esse disjuntor está em série com esse. Só que aqui não acontece nada. Só precisa ser ligado assim, porque esse aqui vai ser de 40 amperes, esse aqui vai ser 16. Agora, quando eu estou falando de tensão, bateria, na bateria eu já preciso enxergar que para eu aumentar o nível de tensão, eu coloco em série. Tá? Beleza? Beleza. Então a gente já sabe que da onde vai partir a corrente? Da onde a corrente parte aqui? Corrente parte daqui? Daqui? Na bateria. Daqui? Hã? Na bateria, uma conectada na outra. A corrente vai partir. Deu para entender? Você vai ter duas situações. Ou você vai ter uma bateria para iniciar o sistema, ou você vai ter um gerador de corrente alternada, que é um motor. Só que ele é o contrário. Entende? Da onde parte a energia? A energia parte do gerador. Esse gerador pode ser uma bateria, corrente contínua, ou pode ser um motor de corrente alternada. Tudo bem? Tá bom? Então, beleza. Foi? Mas se você quiser dar chupeta no carro, Olha o gatilho aí, ó. Tá desligado. tá? Então a gente vai focar ali, mas só aproveitando, quando você quer dar uma chupeta no carro, seu colega lá descarregou a bateria do carro dele. Aí te chamou lá, pô, coloca teu carro aí e dá uma chupeta.
Aí o que tu faz? Tu emparelha, né? Frente com frente. Aí você pega esse cara aqui, ó, o cabo. Aí tem que ser um cabo que aguente uma corrente mais alta, porque vai gerar uma corrente mais alta. No carro do seu colega, você vai botar no mais ou no menos? Menos. Fudeu, ligou em série. Queimou tudo. Passando de olho. Daí Não, cara. mas foi proposital. Então, aí entra a pergunta do Caio. Bom, mas quando, então, isso tem uma outra forma de ligar? Quando você vai dar a chupeta no carro do seu colega, você tem que pegar a tua bateria, que é 12 volts, e jogar 12 volts para ele. Então, você vai jogar aqui no mais. Então, esse é o carro do seu colega, esse é o seu carro. Aí, você vai pegar o teu menos lá, o teu negativo, botou aqui no teu carro. E vai colocar lá no carro do seu colega. Aí você vai ligar o teu carro, vai dar uma aceleradinha para o teu regulador de tensão, pelo teu alternador bombar, gerar bastante carga e vai injetar a carga na sua bateria. Mas como está em paralelo, o que acontecer aqui acontece lá. O que acontece na tua bateria acontece lá. A forma de ligar já é diferente aqui. Eu vou desenhar isso depois. Eu só quis mostrar que dentro de uma bateria é em série. E aonde a corrente elétrica vai nascer? Numa bateria. Isso é importante para nós, tá? Só que essa ligação aqui eu chamo de ligação em paralelo. A gente vai fazer isso depois. Vamos fazer o circuito depois. E se no caso, se a bateria do meu amigo for de 24 volts? Aí não dá. Não dá. Tem que ser a mesma mesmo quantidade. nível. Tem que ser o mesmo nível de tensão. Você vai gerar energia solar na sua casa. A rua é 127 ou 220. Você vai jogar para lá o mesmo nível de tensão. Se você ir com uma tensão diferente, vai fechar curto. Tá? Isso é importante. Beleza? Então ó, a gente já ganha aqui uma noção de placa solar. Porque o conceito é o mesmo. Essa é a ideia. É você pega o fundamento, você trabalha em qualquer lugar, em várias áreas. Mas você precisa pegar o fundamento. Isso é uma das leis. Quando eu falo em lei de Ohm, eu estou falando de corrente, tensão e resistência. Ó, aí já falei para você tensão e falei corrente. E já estou mostrando aqui a resistência. Eu comecei falando da resistência interna. Só que agora a gente vai ter que passear nesse circuito aqui, mostrando o que acontece no circuito elétrico quando a corrente elétrica ela é gerada. Tá? Beleza? Então, aí no caso, quando a bateria do carro arquear, ele vai dar essa força, né, conectar o positivo e negativo. E logo depois que ele dá essa força, ele desmonta o carro e continua ligado para poder... né? Isso. Porque no caso ali, ele não precisa ficar conectado dando O que acontece? O que acontece? Bateria, geralmente é o seguinte, você não pode descarregar uma bateria, ela está perdendo a carga, ela tem 100%, aí vem perdendo. Você não pode passar de 30%. 30% é o fundo de descarga. Se você passa de 30%, ela não consegue fazer essa troca entre energia química e transformação elétrica para poder te dar carga. No sistema solar, a mesma coisa. Aí as baterias são diferentes, tá? De bateria de carro tem a plaquinha fininha, porque ela precisa descarregar tudo para você logo para partir o carro e depois o regulador vai alimentando e mantendo ela sempre cheia. Na energia solar, as placas são mais grossas. Você não pode pegar uma bateria de carro e botar na energia solar. Ela vai estufar com o tempo, rápido. Porque a forma de transformação aqui dentro, de química para elétrica, é diferente. Entendeu? É uma bateria para fazer uma transformação mais lenta. Tudo bem até aqui?
Podemos avançar então, né? A gente não vai ficar no prézinho toda a vida. Tem que complicar a vida de vocês. Beleza? Então vamos lá. Vou ter que apagar aqui, ó. Como eu tô gravando, depois eu tenho como fazer print. Beleza? Então aqui, ó. O que é corrente elétrica? A gente fala que corrente elétrica é o fluxo dos elétrons. Aí a gente está ordenando eles. Ordenando ele é da direção. Tá? Então o meu carro, ele vai partir daqui, ó. Ele vai partir daqui e vai começar a andar. Vamos repetir aqui o carro. Tá? Só tirar uma foto. Sim. Foi. Tá? Então, assim, lá fora o pessoal já vai te perguntar o que é eletricidade, né? A eletricidade é essa movimentação das cargas, tá? Então, a eletricidade é a mesma definição para corrente elétrica, tá? Então, se o camarada já te sacanear, fala, pô, tô fazendo curso de elétrica, o que é eletricidade? Você vai dizer, eletricidade é o fluxo ordenado dos elétrons em movimentos, tá? É a mesma coisa para corrente elétrica. Isso aí tu fala daquele vídeo. Então, o que é corrente elétrica? É o fluxo ordenado dos elétrons. O que é isso? É eletricidade. É a ação, é a movimentação de carga. Isso é eletricidade, tá? Então, eu já vi que parte daqui. Esse efeito, ele está lá dentro. Isso aqui é micro, né? Isso aqui está lá dentro. Agora, vamos partir para algo mais do nosso dia a dia. Olha só. Essa linha aqui são os fios. Tá? Então, a gente fala que os fios são os condutores. Condutores. Beleza? Então, ó, eu tenho os condutores. O carro é a minha corrente elétrica aqui, ó. Meu Izinho. Tá? Então, I é corrente elétrica. Então, você vê, eu fiz aqui um esquema onde a corrente elétrica nasceu aqui, em forma do meu carro, e ele vai percorrer aqui, ó, esse caminho. Esse caminho aqui são os a bateria. O que é ela? Por conceito, o que é ela? O que a bateria é? A bateria é a minha fonte. Fonte. Então, eu tenho uma fonte, eu tenho os condutores, tá? E tenho aqui uma corrente elétrica. Veja bem, eu posso pegar essa bateria e fazer uma ligação direta, tipo, pegar aqui o menos e vir aqui, a tensão aqui é baixa, mas você está vendo que está centelhando, não está? Você está vendo que esse fio aqui não tem nada que atrapalhe a corrente elétrica? Só quero que você enxergue que isso é a bateria e esse fio amarelo é essa linha que eu desenhei. Tá vendo? O que é essa linha que eu desenhei? Condutor. Se eu pegar um condutor que tem zero resistência, 0,01, muito baixo, e fizer isso aqui, esse cabo em poucos minutos ele vai começar a derreter a capa dele, tá? Por quê?
eu não coloquei nada para parar a corrente elétrica. É uma ladeira. É eu colocar um carro numa ladeira. Eu pegar esse carro aqui, soltar ele numa ladeira. Ele vai fazer isso aqui, ó, rápido, rápido. Então, rapidamente, vai descarregar a bateria, tá? E corro o risco ainda de queimar os meus condutores, beleza? Então, para eu tratar essa questão, eu preciso colocar no meio do caminho uma resistência. Eu preciso parar aqui, ó, e colocar aqui uma resistência. A resistência, quando eu medir o valor dela, eu vou ter ohm. Então, se eu coloquei uma resistência aqui para parar um pouco a corrente, não parar completamente, senão não tem um sistema que funcione, tá? Eu vou dizer que o papel da resistência é limitar a corrente. Qual o papel da resistência? Limitar a corrente, tá? A gente vai representar a resistência assim, ó. Por quê? Você pode dizer que isso é um chuveiro, uma lâmpada, qualquer coisa. Não se precisa preocupar em desenhar a lâmpada. Você vai usar esse símbolo. Esse símbolo. Tudo bem? Então, nesse lugar de resistência, eu vou colocar este símbolo. Tudo bem? Vamos supor que isso aqui é uma lâmpada. Isso aqui é igual a uma lâmpada. Tá vendo? A lâmpada, o que ela vai fazer? Ela vai pegar... A tensão não está aqui? A tensão está empurrando quem? A corrente. A tensão empurra a corrente passa aqui, tá? Então, o I, aqui o nosso carro, ele vem para cá, ele vem para cá e atravessa aqui, ó. E vai voltar lá para a fonte geradora. Quando ele atravessar aqui, aí eu vou encontrar num lugar, o menos não está aqui, ó, se não menos... Ele vem aqui, ó, ele chega aqui. E o mais não chega aqui? Hã? Sim. Então, nesse ponto aqui, eu vou ter a tensão. Qual é a tensão que vai chegar aqui? O valor dela? Boa pergunta. Qual é a soma de tudo aqui? 12 VDC ou VCC, tá? Então a tensão que chega aqui é 12. Ó, a gente já conhece alguma coisa. Essa corrente aqui, o tamanho dela em forma numérica vai depender do tamanho numérico que eu tenho aqui da resistência. Qual o papel da resistência? Isso. Peraí, não entendi. Qual o papel da resistência? Não, antes da pergunta. Bota aí de novo. A tensão, ela vai empurrar quem? A corrente. A tensão empurra a corrente. Então a corrente 12 volts. vai passar aqui. A tensão tem 12 volts. Aí eu vou ter nesse trecho aqui 3 grandezas. Eu tenho a tensão que eu já sei, se eu pegar o voltímetro e medir daqui para cá, eu vou ter 12, porque é a mesma tensão da bateria e não tem resistência nenhuma aqui, tá vendo? Limpinho. A corrente que passa aqui é o I. Eu não sei ela. E eu também não sei o valor da resistência.
nesse formato aqui, eu só vou saber mesmo o valor da tensão. Eu preciso agora compreender que a corrente elétrica dentro de um circuito, ela passa aqui, ó, e eu vou ter nesse trecho 3 situações. Eu vou ter a tensão, eu vou ter a corrente e vou ter a resistência. Professor, toda corrente precisa de uma resistência? Olha, não é que precise, mas a resistência vai estar presente. Porque se eu não limitar, a corrente pode ser muito grande ou muito baixa. Eu acho que a gente poderia até dizer, né, que sim. Porque você, nesse caso aqui, eu tenho a resistência do fio, mas ela é muito baixa, tá? Aceitável. E eu tenho essa aqui para poder limitar. Então a gente pode dizer que sim. Toda corrente precisa de uma resistência. Tá? Aí, ó, vamos supor que se eu chegar aqui, colocar um número para essa resistência, falar que ela é 3 ohm. Isso aqui, ó, eu leio assim, ó, ohm. Tá? Vou representar pela essa ferradura aqui, ó. Então, gente, Eu quero saber qual é a corrente. o que eu quero dizer é o seguinte, essa lei aqui, ela é uma lei que determina que sempre quando eu tenho 2 informações, eu acho a terceira. Tá? A sua primeira experiência de achar a corrente, você pode dizer que a corrente é igual a tensão dividido pela resistência. A lei de Ohm, né? Ela só vai pegar esse cara e jogar para lá, tá? Eu teria que transformar aí 12 dividido por 3. 12 volts dividido por 3. Isso aí. O negócio aí é mais a interpretação do problema, vamos dizer assim. Agora eu só quero que vocês entendam que isso aqui é um circuito elétrico e que eu tenho uma fonte, e eu tenho uma carga e eu tenho os condutores. Tá? E já a gente vai anotar algumas coisas. Tá? Então assim, ó, quando eu falar de lei de Ohm, tá? Então tem um bordão que a gente fala assim, ó, que quem vê ri. Então eu estou falando de tensão, resistência e corrente. Então se eu tenho 2 informações, eu acho a terceira. Aqui eu mudei de posição, tá vendo? Aqui eu quero achar o E, então tá dessa forma. Aqui eu quero achar o I. E a terceira, eu vou querer achar o R. Eu vou pegar a tensão e dividir pela corrente, tá? Mas não se preocupa com matemática agora não. Só quero que você agora foque nesse entendimento. Ali é tensão igual a resistência vezes. Isso, a corrente. Tá. Aqui, ó, quem eu quero achar? Corrente. É essa ou essa? É a I igual a... É essa daqui. Então, a corrente elétrica aqui vai ser o E dividido pelo R. Aí, ó, o E aqui, ó, o E é esse aqui, ó. Ele vale quanto? 12 Ele vale 12. E o R, ó, tá embaixo. 3 ohms. Ele vale 3 ohm. Então, quanto que é 12 dividido para 3? 4 o quê? Banana? Volt. O que é o A? Ah, não, é a... O volt eu já tenho. O volt eu já tenho. Ah, é. O volt é da tensão. Isso. Da corrente é amperes.
É isso? Isso aí. Esse módulo é para você treinar isso, tá? E logo a gente vai avançar para alguns cálculos. Mas é para você aprender isso, aprender o que é tensão, o que é corrente, o que é resistência. Beleza, gente? Isso aqui é um circuito elétrico, tá? O que é um circuito elétrico? É todo caminho fechado pelo qual circula uma corrente elétrica. É composto por... Qual o primeiro componente de um circuito elétrico? Fonte. Muito bem. Fonte. Qual o segundo composto do circuito elétrico? Condutores e... Vamos ampliar, em vez de falar resistência, isso aqui, isso é um emissor, isso é um receptor. Vamos botar uma carga, né? Uma carga. Basicamente, um circuito elétrico é composto por fonte, condutores e carga, o que está consumindo da fonte. Lógico que vai ter outros componentes aqui, mas dei uma reduzida para você anotar aí o conceito do circuito elétrico. Seu circuito elétrico, às vezes, vai ser a partir do quadro. Outras vezes vai ser a partir da tomada. Você identificou uma tomada e a partir dali você vai puxar para algum lugar. Eu vou botar entre parênteses aqui, é o componente. Então, se você não entender, ó, fonte é a bateria, condutor é o cabo, né? Cabo, o fio, né? Carga pode ser uma lâmpada, pode ser um motor, qualquer coisa. Esse circuito aqui, ele está em série ou em paralelo? Esse daí? Isso aqui é um dilema meu, porque eu quero que você enxergue que a carga está em paralelo com a rede ou com a fonte. Só que quando você olha para esse tipo de circuito, só tem um caminho para a corrente elétrica passar. Quando só tem um caminho para a corrente elétrica passar, o circuito está em série. Então isso é um dilema. Isso está em série? Pelo fato de só ter uma carga, ele está em série com a bateria. Só que no dia a dia, né, eu quero que você enxergue que a bateria ela vai te entregar uma energia, e essa energia está chegando aqui, que a carga está em paralelo com a bateria. Só que quando eu insiro aqui, a corrente elétrica aqui, ó, ela vai passar, vamos botar uma outra cor, ela vai passar aqui no fio, né? Vai passar aqui, vai passar aqui, vai passar aqui, ó. Tudo bem? O que está caminhando no fio? Isso, a corrente elétrica, não é? Aqui, ó. Ó. Aqui eu botei até o contrário, né? Que aqui é o mais, aqui é o menos. No caso, qual o nome que se dá do minúsculo para aquele maiúsculo que você falou? Não, tudo é corrente elétrica. Só quando eu quiser representar uma fórmula que a corrente é total, eu vou botar um maiúsculo, mas isso é igual a isso. Só para representar quando eu estiver fazendo uma conta, que eu quero diferenciar uma corrente da outra. Tipo, uma corrente total, uma corrente parcial. Parcial. Tá? Mas tudo é corrente, tudo é ampere. Então, deixa eu mudar aqui a direção da minha corrente aqui, ó. No caso é o negativo que está no positivo. Isso aí. É isso mesmo, Jefferson? O sentido real é o sentido convencional. Aí, ó. O sentido real é o sentido que os elétrons correm nele. O sentido convencional é o sentido que foi adotado porque eles pensavam que era carga positiva. Só que é negativo. Isso aí.
significativa desse movimento. É isso aí. Entendeu? Então, esse é o sentido real. Esses são os elétricos. Esse é o sentido real e tá convencionado, né? É igual imposto. Chegou lá e convencionou o imposto, pô. Você vai pagar pedágio, paga para consertar a rodovia, mas você paga IPVA também. Você paga pedágio de novo, você paga... É igual gasolina. Paga 2, 3 vezes, o negócio é pagar. Então, assim, foi convencionado isso aqui, mas... Então é o seguinte, ó. Essa setinha aqui, hein? Hã? Corrente elétrica, correto? Beleza. Então, o que a gente falou? Né? Que isso aqui é um circuito elétrico. Um circuito elétrico tem que ter fonte, tem que ter condutores, tem que ter carga. Tudo bem? O meu circuito elétrico, ele vai ser ligado em série ou em paralelo. Isso se chama associação, que está ligado aos meus resistores. Tá? Mas o meu circuito em si, ele também é associado, ele também é interligado. Então eu fiz aqui um esquema de ligação. Repare que quantas correntes elétricas eu tenho aqui? Uma corrente elétrica, tá? Não é porque eu tenho várias. Isso aqui é para dizer que se eu estou saindo com um carro daqui, ela está percorrendo um caminho. Ó, quantas correntes elétricas tem aqui? Uma. Tá? Aí, o que eu falei? Que toda vez que eu tiver um circuito elétrico, eu vou ter uma lei para reger esse cara aqui. Essa lei de Ohm, eu quero que você liga à corrente elétrica, tá? Então, a corrente elétrica, ela é a tensão dividido pela resistência. Eu quero que a sua primeira experiência com a primeira lei de Ohm esteja ligada à corrente. Embora você vá achar os três. Mas quero que a sua chave seja na corrente. A segunda lei de Ohm vai estar ligada aos materiais. A gente vai frisar isso na próxima aula. Então, olha só, essa corrente elétrica aqui de 4 amperes, ela está sendo empurrada por uma tensão de 12 volts. Significa que esse resistor aqui, ele tem uma relação forte entre esses números. Tá? Então, qual é o valor desse resistor para que eu colocando ele aqui no circuito, ele dá uma quebrada, né, nessa intensidade e deixa passar só 4 amperes. Então, eu quero achar a resistência, eu vou pegar a minha tensão e vou dividir pela minha corrente. Isso aqui também eu estou falando da primeira lei de Ohm. Tudo bem? Então, qual o valor da minha tensão? 12. E qual o valor da minha corrente? 4. 12 dividido para 4. 3 o quê? Ohm. Beleza? Agora, e se eu aumentar a resistência no circuito? Coloquei aqui mais uma resistência. Essa corrente elétrica vai aumentar ou vai diminuir? Se aqui for um carro, ele chegar aqui, ele vai ter dificuldade de atravessar esse quebra-mola aqui, ó. Chegar aqui, ele vai ter dificuldade também. Então, esse valor aqui já muda. Como que eu teria que fazer isso? Tá? Eu teria que pegar o valor dessa daqui. Qual o valor dessa daqui? 2. Oh, perdão. Vou chamar essa de R1. Ela vale 3 ohm. Vou chamar essa daqui de R2.
Vou dar um valor para ela de 2 ohms. Será que agora 2 resistências ligado lá, igual a placa solar, a placa solar estava ligado como? Em série ou em paralelo? Hã? Estava ligado em série. Então olha para essa resistência aqui. Quando você enxergar que a mesma corrente que passa aqui também passa aqui, ela está... Então o circuito que está em série está diretamente ligado a ter uma corrente circulando nele. Porque depois a gente vai criar um nó aqui, uma emenda, e dar um outro caminho para a corrente elétrica. Aí a gente vai colocar dentro desse circuito essa ideia aqui, ó, do Kirchhoff. Tá? Então eu tenho o Ohm e tenho o Kirchhoff. O Ohm, ele vai me ensinar a trabalhar com a grandeza. O que é corrente, resistência? O Kirchhoff vai me ensinar a trabalhar com o circuito, comportamento das ligações. Como é que você chegou nesse resultado aqui? Qual? Aqui de baixo, essa nova resistência que você falou. Não, eu inseri. Eu inseri ela no circuito. No caso, você Não, já. quando você vai. Eu não fiz conta. No caso, tipo assim, quando você for botar uma resistência, já vem, no caso, escrito na resistência de quanto que é. No geral você não vai ficar medindo resistência não, só de aterramento. Tá? No geral, pô, aquele notebook, ele já tem uma resistência interna, não importa. O que importa para você é a potência e a corrente. E a tensão, né? Mas eu preciso diferenciar a lei de Ohm para jogar dentro da fórmula da potência. Beleza? Vou voltar aquela parada lá que tu botou aqui. E adiantou pra caramba. Então, peraí. Olha só, eu tenho aqui, ó, 4 amperes. Só que eu coloquei mais uma resistência. O que a resistência faz? A corrente elétrica é o fluxo ordenado dos elétrons. E o papel da resistência, né? Se eu perguntar para você, o que é resistência? Para limitar a corrente. Isso aí. A resistência é o efeito de oposição à passagem da corrente elétrica. Olha só, o condutor aqui é feito de cobre. A resistência, não. Ela é feita com outro material. Porque o cobre, ele tem que ser ele tem que dar para a resistência um caminho mais puro possível. O fio, ele serve para transportar a corrente. Então, se ele tiver resistência, a máquina vai receber essa energia já com deficiência. Tá? Quando um condutor ele começa a aquecer, significa que a resistência que ele tem está afetando o deslocamento da corrente. A corrente elétrica está atravessando ele com dificuldade, está fazendo ele aquecer porque ele está gerando potência. Um fio, ele tem uma temperatura de trabalho, ele pode chegar a quase 70 graus internamente. Mas de boa, ele foi construído para isso. Quando eu transporto a corrente, esse fio dimensionado corretamente, ele não pode gerar potência nele. Ele vai apenas transportar a energia para cá. Tá? Então, assim, quando eu tenho um circuito elétrico, não importa se está em série paralelo. Agora, a gente está dando ênfase aqui, ó, nesse circuito em série. Eu coloquei mais uma resistência aqui. Aí, eu falei para vocês que a resistência, ela faz o efeito de oposição à passagem da corrente elétrica. Resistência está ligada ao material, tá? Então, resistência está ligada ao material. Material.
Esse material aqui, se fosse uma lâmpada, ele seria de uma liga especial, um tungstênio, um níquel, um material que suporte calor, tá? E que naturalmente ele ofereça uma resistência à passagem da corrente elétrica. Olha só, se você pegar a prata, ela tem um valor de mercado. Se você pegar o ouro, tem outro valor. Se você pegar o cobre, ele tem menos valor, mas ele tem um valor. Cada metal, naturalmente, tem um valor de mercado. Na eletricidade, cada material, né, esse material tem resistência natural. Então, eu tenho uma resistência natural que é chamada de resistividade, que é representado por esse P grego aqui, ó, caramujo. Isso aqui foi o Jiraiya fez nas costas do sapo, antes de morrer. Agora que eu entendi. Entendeu? Então, esse camarada aqui se chama resistividade. Resistividade. Tá? A resistividade está ligada à natureza do material. A gente trabalha com dois tipos de material. Com cobre e o quê? Alumínio. É o mais utilizado. Um ou outro. Ó. Naturalmente, o cobre ele tem uma resistividade natural. Na sua apostila, ele é 1/58, dá aproximadamente isso aqui, ó, 0,0172 ohm, milímetro quadrado por metro. Quando você pega um fiozinho desse aqui, ó, a cada metro de fio, ele tem uma resistência. Você vê que é zero, porque tem que ser muito baixo para ele transportar a corrente até a carga. Aqui tem que ter resistência. O fio aqui tem que ser o mais puro possível. Aqui é resistência, é carga. Então, vai embora, ó, não tem resistência nenhuma, praticamente zero. Beleza, então eu vou ter uma corrente aqui de acordo com a minha resistência da carga. Tá? Então, o alumínio ele vai ter outra resistência lá, né? Eu acho que é por aproximadamente isso. Então, ó, enquanto o material tem resistência, que é o efeito que na hora que a corrente elétrica passa no equipamento, se eu não tenho resistência, naturalmente ele tem uma negatividade dessa condução, tá? Então eu posso ler isso como uma capacidade de deixar a corrente passar ou como uma capacidade de negar, de não deixar a corrente passar. Tá? Embora seja muito baixa, eu tenho esse valor. Aí é o seguinte, toda vez que eu tiver resistência em série, eu posso somar diretamente. Qual é a corrente elétrica que passaria agora nesse circuito aqui? Como é que eu acho a corrente elétrica? Tá aqui, ó. Quantas correntes eu vou ter nesse circuito? Hã? Ó, vai sair uma corrente de lá. Vai passar aqui. Aqui passou aqui, foi diferente que passou lá? Isso não. Eu tenho uma corrente. Eu tenho duas resistências. Agora eu tenho R1 e... Quantas tensões eu tenho? Isso a gente vai ver depois, mas vamos ficar só com uma, que é a tensão total.
Só que você vai começar a ver que quando a corrente passar aqui, ela vai gerar uma tensão aqui, porque não tem uma lei. Aqui sempre vai ter uma lei, ó. A primeira lei. Se é a primeira lei, quem vai estar presente aqui nesse local? Hã? Corrente. Não, então vamos fazer assim, ó. Quando eu falar a primeira lei de Ohm, eu quero que você pense aqui nesse triângulo. Você vai dividir ele no meio. Isso aqui é uma divisão. E aqui vai ter uma multiplicação. Quando eu falar em primeira lei de Ohm, eu quero que você pense em tensão, corrente e resistência. A tensão, ela vai estar em cima, tá? Logo depois é a corrente, porque a primeira lei de Ohm, ela fala o seguinte: a intensidade da corrente, você vê que a gente estava com 4, a gente vai calcular de novo. A intensidade da corrente está ligada direto à tensão. Se a tensão subir, a corrente sobe. Se a tensão diminuir, a corrente diminui. Tá? E eu falei da resistência, que a resistência faz a corrente diminuir. Porque ela é oposição. Eu tenho tensão e a tensão e a corrente caminham juntas. Se a tensão sobe, o que acontece com a corrente? Ela sobe. Se a tensão desce, o que acontece com a corrente? Ela desce. Agora, se a resistência subir, o que acontece com a corrente? Se a resistência subir, a corrente vai diminuir. Isso aí, tá? A primeira lei de Ohm, a gente já vai escrever ali, ela vai dizer o seguinte, que a intensidade de corrente é diretamente proporcional à tensão. Se a tensão sobe, a corrente sobe. Se a tensão desce, a corrente desce. Mas ela é inversamente proporcional à resistência. Se a resistência subir, a corrente desce. Porque você vê aqui, ó, 3 mais 2 é quanto? Então aqui, ó, eu tenho 3 ohm mais 2 ohm. Isso aqui vai ser igual a 5. Qual que é o valor da tensão? Quanto que é 12 dividido para 5? Eu sei que dá 2. Cadê a calculadora? Tá decimal. Minha tá gravada ali, ó. Quem é bom de matemática é o Jefferson. Já sabe, já. Não, mas sério, a gente vai sempre usar a calculadora. Tá? Então, ó, 12 dividido para 5 dá 2. Sobra 2, né? Para chegar a 12. Aqui, ó, 10 e 10. 20 dividido para 5. Sobrou 2,5 o quê? Acertou, miserável. Pode errar aquilo, pode errar lá fora. Isso aí. Olha só, eu tinha Bati ponto na bateria do amigo. eu tinha um resistor no circuito, eu estava com 4 amperes. Eu coloquei mais uma resistência em série no circuito, para quanto foi minha corrente? Então, quando eu aumento a resistência no circuito, a corrente faz o quê?
Vamos aumentar mais uma aqui então. Tô sentindo que vocês não estão acreditando em mim, não. Vamos lá, tô falando devagar, tá dando sono. Agora eu tô achando que o pessoal não veio hoje. Tá ficando mais difícil. Então, ó, isso aqui é R3. Vamos botar aqui 4 ohm. Como é que eu faço isso aqui? I igual a E sobre R1 mais R2 mais R3. Então vamos fazer o seguinte, primeira coisa, pega o triângulo. Triângulo da lei de Ohm. Quem eu quero achar ali dentro? O I. Então eu boto ele para fora, meu amigo. Pega o negócio aqui, ó, bota para fora, aqui, ó. I é igual. Beleza? Se quisesse achar R, você ia tapar aqui, ó, ia botar ele para fora, mas eu quero achar o I. Quando eu tapar aqui, o que vai ficar? Quem vai ficar de letra ali dentro? Tapar aqui, ó. 3R. Aí, olha aqui, ó, isso aqui é o quê? Divisão. Então eu vou botar aqui, ó, isso aqui é uma divisão. Ó, eu divido quem? Tensão por resistência. Eu sei que letra às vezes confunde, mas isso aqui é uma receita de bolo. A tensão dividida pela resistência é a corrente. Agora você vai matar sempre. Primeiro passo, tirar o bicho para fora. Ó. Bota o treco para fora aí. Botou para fora, faz a receita de bolo. Terceiro passo, você precisa transformar as letras em números. Então, vou repetir aqui por causa do espaço. Quem é o E? 12 volts. O E é tensão, que é 12 volts. Ó, vou botar aqui para lembrar. Vou fazer essa parada desse triângulo aí. Quem é o R? O R. Pô, agora são 3. Ó, agora são 3. Olha a regra. Só... Aquele ali continua sendo o R1. Isso, R1, R2 e R3. Tá. Atenta para a regra. Eu só posso somar as resistências se o circuito estiver em série. Eu só posso somar a resistência assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, se ele estiver em série. Se ele estiver em paralelo, eu não posso. Tá? Então aqui, ó. R1 mais R2 mais R3, tá vendo? Tá em série. Aí vou escrever aqui para não esquecer, ó. Não pode fazer direto não por caixa de resistência? Só se estiver em série. Tá dentro da lei. Porque senão esse cara aqui, ó, sai lá do sepulcro lá, ó, jogando raio em você. Entendeu? Quem determina o arranjo aqui é o Kirchhoff. Então ele fala, peraí, só pode se estiver em série. Somente no circuito em série. Ponto de exclamação, chamou a atenção aqui. Vamos lá, vamos terminar de transformar letras em números. Eu já tenho a tensão em cima, que é 12. Quem é R1? 12 volts, né? Isso, quem é o R1? Esse é o 3 ohm. 3 ohm. Quem é o R2? 2 ohm. Quem é o R3? 4 ohm. Então eu tenho 3 com 2, 5, com 4, 9. Ó, vou jogar para cá 12 dividido para 9, tá? Quanto que é 12 dividido para 9? Eu sei que já dá 1, né? Que 12 dividido para 9 dá 1. Sobra 3. 3 não dá para dividir para 9. Então tem que botar 1 aqui, vai virar 30. Botei uma vírgula. 30 dividido para 9. 2 dá 18. Dá para botar mais 9? Dá 27. 27. Então dá 3. Vai sobrar quanto? 3. Pô, aí eu acho que vai dar... Diz. Não é?
A resposta aqui é o quê? Banana? Não. O I. O I é homem? O I é homem ou mulher? Não, pô. Não é homem? Pô, sacanagem. Hã? Ah, ampere. Ah. Vamos lá, o Jefinho vai puxar nossa orelha aí, ó. Jefinho vai falar, tu já tá pulando a beça lá. Olha só, a corrente elétrica agora não é mais 4,2. 2,4. Agora é 1. Aumentou ou diminuiu? Diminuiu. Por que diminuiu? Traz mais uma resistência. Porque eu aumentei a resistência. A resistência é inversamente proporcional à corrente. Ó, a intensidade de corrente em um condutor é diretamente proporcional à tensão aplicada. Ó, tá vendo? Aqui isso é a lei. Primeira lei de Ohm. Essa fórmula aqui, o que é essa fórmula? Ou quem vê ri, né? Também tem isso, para você lembrar depois no concurso. Quem vê ri. Que é essa fórmula aí, tá? V aqui é tensão, né? Ó, a intensidade de corrente em um condutor aplicada é diretamente proporcional à tensão, tá? Então, isso que a gente viu. A gente está vendo aqui agora mais a segunda parte. Mas, a gente aumentar lá, a gente vai ver que a corrente ela sobe. Para terminar a frase, é o que a gente acabou de calcular agora. Agora é inversamente e inversamente proporcional à resistência deste condutor. Então, o que é a primeira lei? A primeira lei é essa. Se a tensão subir, a corrente sobe. Se a tensão diminuir, a corrente desce. Só que a resistência também influencia na corrente. Você precisa entender isso muito bem, que depois a gente vai ver a parte de máquina, isso aqui entra dentro da fórmula da potência. E aí, quem vai mandar vai ser a potência. Tudo é em função da potência. E você vai perceber que uma hora a tensão vai subir e a corrente também. A corrente vai descer. Aí tu vai entrar em parafuso? Não. Porque internamente na máquina, quando a tensão subir, porque você às vezes vai botar um transformador, tem que chegar a 13.800 volts. E tem que sair 220 para sua casa, 127. Pô, não pode sair 13.000. A pessoa entrar 13.000 e a corrente ser 13.000 também? Aí o que o fabricante faz? Aumenta bastante a resistência lá dentro. Então, em máquina, quando a tensão aumentar, a corrente vai diminuir. Mas não está sendo contra a lei, é porque internamente ele está aumentando muito a resistência. Tá? Essa aqui é a regra de ouro. Beleza? Acho que agora já deu para tirar foto também. Então aqui, ó, não tem o valor da tensão, não sei mais o valor da tensão. Tá? Não é mais a bateria. Não, é a bateria, mas eu não sei o valor dela. Valor numérico aqui de tensão. Mas eu sei que a corrente elétrica agora, ela vai partir daqui, ó, com 2 amperes. Vou fazer certinho. O meu I é igual a 2 amperes. Tudo bem? Qual é a lei que eu utilizo? Preciso de 2 informações para ter a terceira. É a lei de Kirchhoff ou a lei de Ohm? Vai ter terceira? É. Qual é a lei que eu preciso ter 2 informações para ter a terceira? É a lei de Ohm. Já estou te dando a primeira informação. 2 amperes. Quantas correntes tem no circuito em série? 3. Hã? Vasco, Flamengo e Fluminense. Tá? Quantas correntes tem no circuito série?
3, 2, 4, 1. Quantas correntes tem no circuito de série? Você tem que enxergar a corrente como um carro. Se teu carro partiu daqui, ele está andando aqui, ó. Isso aí tem uma corrente que Hã? Quantos carros tem aqui? Se eu entrar nesse carro aqui e dar a volta, quantos carros vai ter? Um, pô. Entendeu, Caio? Esse carro aqui, ele vale 2 amperes. Esse carro vai passar aqui? vai. Então, isso aqui vai ser chamado de R1, que é resistência 1. Vamos dizer que ele é 1 ohm. Esse carro vai passar aqui? Esse aqui vai ser a resistência 2. Vamos chamar de 2 ohm. Vai passar aqui? É o segundo carro ou é o mesmo? É o mesmo, só tem um carro. Essa porra. Ih, não pode xingar. Tá passando por um de barricada aí. Tá andando em Belfort. Olha só. Esse circuito está em série ou paralelo? Sério. Quantas resistências tem? Qual é a minha resistência total? 3. 6. Ah. Resistência total é igual R1 mais R2 mais R3, tá vendo? Isso já é uma regrinha. Então, a resistência total é igual a 1 ohm mais 2 ohm mais 3 ohm. Então, a resistência total é 6 o quê? Ohm. Então, já encontrei a resistência total. Se tivesse em paralelo, eu botaria uma linha aqui para cá. Tá? Eu poderia somar assim, se estiver em paralelo? Não posso. Eu posso somar esse trechinho que está em série. Tá? Mas se eu tiver daqui para lá, ó, esses dois já não estão em série. Esse aqui vai estar em série com aquele. Só que esse aqui, ó, vai ter um lugar para criar o segundo carro. Porque você vai ver que esse carro vai passar direto, mas tem um outro caminho aqui. Então aí no circuito paralelo eu vou criar vários carros. Nesse aqui só tem um. Olha só. Aqui a gente já mata até 2 leis. Tá? Eu apaguei aqui o Kirchhoff, mas pela lei de Ohm aqui, eu atendo o Kirchhoff. O Kirchhoff fala o seguinte: quando eu tenho uma caixinha de energia, tá? Qual o valor dessa caixinha de energia? Funciona assim. Essa caixinha de energia liberou uma corrente. A corrente, ela caminha pelo fio e passa aqui. Quando a corrente passar aqui, vai criar nesse ponto a lei de Ohm. Quando eu falo lei de Ohm, quantas grandezas eu tenho? 3. Quantas eu tenho aqui? 2. Qual que vai passar aqui agora? Esse I está passando aqui? Está passando aqui, ó. O I. Encontrou a primeira resistência. Ó. Se quando 2 grandezas se encontram, o que acontece? Ela gera quem? Aqui são 3, que eu estou falando de primeira lei. 2 estão se encontrando aqui. O que vai acontecer nesse ponto? Vai gerar ela vai gerar a terceira informação. Quem está passando aqui? Quem está passando é a resistência? A resistência anda aqui? Não, a resistência está aqui. Quem está passando é a? Então significa que ela vai passar aqui também? E aqui? É a mesma. Essa informação que você usar aqui, amigo, vai usar aqui também, vai usar lá, porque só tem uma corrente, é um carro. É um carro. Esse carro vai vir
uma velocidade não tão grande, né? Mas ele vai passar aqui. Quando ele passar aqui, tá? Vai gerar aqui uma tensão. Quando ele passar aqui, ó, vai gerar aqui uma tensão. Embora tá vindo menos, mas aqui, ó, nesse momento que passar, esse resistor entende que é entrada e saída. Vamos descobrir o valor dessa tensão aqui? Como que eu acho tensão? Isso, usando o WhatsApp? Tá de onda, né? Hã? Como é que eu acho tensão? Hã? Qual o primeiro passo? Aqui, ó, lei de Ohm, ó. Lei de Ohm para você agora vai ser um triângulo. Vai ser o... Lógico que você merece muito mais, pô. Corrente vezes... Hã? Corrente... Vai, para esse negócio, pare! Resistência. Então é o seguinte, quando eu falar lei de Ohm, joga pro triângulo. Traz o triângulo para cá. Não é pecado não. Aqui, ó. Aí a tensão vai em cima. Pode chamar de triângulo da tensão, Eu tá? quero saber a tensão agora. Quando eu falar lei de Ohm, são 3 informações. Então vai ser o, Ó. o I vezes o R. O I e o R. Então, Quem que tá faltando aqui do Triângulo Maravilha? O E. O que eu faço com ele aqui? então E faço o quê? Bota pra fora. Aqui, ó. Se fosse o Jefferson, ia falar, vocês vão isolar o E. aí Mas a gente é tudo peão. multiplica o I pelo R. Ó, quem sobrou lá? O I e o R, pô. Corrente vezes resistência. Tá aqui, tá multiplicando ou dividindo? Multiplicando. Então coloca aqui, ó. Esse multiplica o outro. Então, esse pode ser representado com um pingozinho, que eu tô mais viciado nesse pingo. Você fez a receita de bolo, tá? O que você vai fazer agora? É transformar as letras em números. Então você olha para cá e procura quem é o I. O I, ele vale 2. É só você aqui, ó, debaixo dele aqui, ó, colocar o número 2. Aí você olha lá, quem é o R? Aqui tu pode até botar o R1 para ficar igual, ó. Ele vale quanto? Vale 1. E o E que você quer achar. Pronto, chegou aí, cara. Pega a calculadora. Isso não é curso de matemática. Isso não é curso de matemática. Isso é curso de matemática, não. 2 vezes 1. Olha aí. Usa a calculadora. Quanto que é 2 vezes 1? 2 o quê? Banana? Não. Jabuticaba? Hã? Fala, miserável. Hã? É volt. 2 volt. Agora, isso aqui é o E total? Não. Para esse aqui não ficar triste, vamos botar que isso aqui é uma variação. O triângulo aqui, variação. Tá? Então isso aqui está variando da fonte. Quanto que vale a fonte? Não sei. Lá é o E total. Posso até botar aqui, ó. T de total. Esse aqui está variando, tá? Só para eu distinguir daquele lá. Vamos continuar? Vamos embora. A resistência, ela vem para cá? Sim. Sim, caralho. Quem vem para cá? É resistência? A corrente. A corrente vai a corrente que caminha. Ele é o carro. Aqui, ó. Ó. Série. Vai embora. Série. Enquanto tiver força lá, ela vai série, passando aqui. Quando passar aqui, ó. O que vai ser criado aqui? Segunda, outra lei de Ohm. É a segunda? Não, primeira lei. Pô, primeira lei. É segunda lei. A primeira lei de Ohm.
Se eu falo de primeira lei de Ohm, para facilitar a minha vida, quem eu posso usar aqui para me auxiliar? Triângulo aí. Isso. Isola a área. Quem eu coloco em cima? O E. Coloco o E. E embaixo? Isso aí, corrente vezes resistência. Pra ficar legal mesmo, vai ser maneiro desligar isso aqui e a gente ainda pode fazer. Não, mas vai ficar ligado. Não. Ué, por que não? Não. Vamos? Pausa aí. Não, tá maluco. Tá doido, vamos valorizar a escola. Tô sem uniforme. Vamos lá, o que eu tenho que fazer agora? Chorar? Não, vai ficar a mesma área. Falar que não sou capaz de aprender? Não. Você olha pra cá e pergunta, o que eu quero? Achar. Porque chega uma hora que dá um branco na mente. Primeira coisa, tem que saber o que você quer. O que você quer aqui? No caso, quer achar atenção? Ah. Quem que tá passando aqui? Corrente. Corrente. A corrente vem assim que ela sai ali com 2 amperes. Se eu tenho um valor aqui de 2 amperes passando no resistor de 2 ohms, quem eu quero achar? Você olha pro triângulo, tá? Corrente. Eu quero achar a corrente. Mas ela tá aqui, mas eu... É isso mesmo? Quem eu quero achar? Então eu faço o quê? Tampo E. É, igual, bota pra fora. Bota pra fora, aqui ó, isso aí. Fica com vergonha não, aqui é... Ó, você tampa aqui, bota pra fora. Tá? Faz assim uma... Botei pra fora, quem que sobrou? Vezes tensão. É isso? Não. Tá fora de ordem isso aí, cara. É o que é pra fazer? Caraca, não, mano. Lá em cima tu botou fora de ordem por lá, não? É. É Hã? um sim, né? E sim, né? Não sei, já tô com a cabeça... Acho que tá fora de ordem lá, tá não? Hã? O triângulo? Ah, aqui? É. Ah, aqui na verdade era R, né? Fica mais bonitinho primeiro, mas tudo bem. Ué, Foi agora? Foi. Então, tanto faz, tá? Geralmente eu boto o R aqui, mas botei sem perceber. tá. Então, beleza. Tá? Pra ficar quem vê rir. E aí? O que eu quero achar aqui? Ó, a tensão tá aqui órfã. Quero achar a corrente. Então o que eu faço? Vezes. Vezes o quê? Corrente, vezes o I. O I. Eu quero... Aí transforma isso aí no número. Vou transformar agora. Podia anotar o passo a passo, né? 2 é o Ó, quero achar esse. 2. Quem é o R? Aí, ó, o R2, porque o 1 já achei ali. O R2 é 2 ohms. Todo mundo tá enxergando? Então coloca aqui, ó, 2 ohms. Quem é o I? Quem eu vou repetir em tudo? O I. O I. Quanto vale o I? 2. 2 amperes. 2. Agora multiplica. Pega a calculadora aí, ó. 2 vezes 2. 4. 4 o quê? Banana? Hã? Volt. Tensão tá variando da fonte? Tá. Porque essa aqui não é a tensão total. Agora tem a terceira, né? Você pode botar também o 1 aqui, tá? O 2. Beleza. Gente, quanto de tensão eu já achei? Quanto de tensão eu já achei? 6. Eu já achei uma tensão aqui que é 2. Já achei uma aqui que é 4. Quanto de tensão eu já achei? Total 6 volts. Olha só, o que eu tô achando? Isso aqui, ó. Tô achando isso aqui, ó. RI. RI tá assim, ó. Tá? Isso aqui é tensão. Eu achei aqui 2 volts e achei na outra, e achei na outra 4 volts. Quantos volts eu já achei? Isso está em série ou paralelo? Tu consegue enxergar que essa tensão está em série com essa tensão? Esse R aqui virou
Uma bateria praticamente nesse momento, nesse flash, plá. Corrente passou aqui, plá. Carimbei uma tensão. Então, ó, eu tenho uma tensão aqui e tenho uma tensão aqui. Na hora que essa corrente bateu, então, se as baterias, né, estão em série, eu somo a tensão ou não? Tua pergunta foi o quê? Porque Em série soma assim. É. Pode somar. Em série pode somar sim. para eu transformar isso aqui em 24 volts, eu coloquei em série ou em paralelo? Sério. Em série aumenta a tensão, em paralela para dar chupeta, porque aí eu tenho duas cargas, eu posso usar as duas cargas de uma vez. Agora, em série, eu vou aumentar a tensão. Então, isso aqui está em série, ó. Tá? Você vê que eu tenho uma bateria lá, não sei o valor dela, mas eu medi aqui com o amperímetro e marcou a corrente. Quando atravessar aqui, vai ter uma tensão aqui nesse local. A corrente está passando, eu vou ter uma tensão aqui nesse local. Ou seja, esse resistor é capaz de prender uma tensão nele. Esse resistor é capaz de prender uma tensão nele. Então eu estou criando várias variações de tensão como se fosse mini de baterias. Isso não é uma bateria, tá? Mas eu quero que vocês enxergam que eu estou somando essa tensão com essa porque está em série. Nesse momento eu tenho 2 volts mais 4 volts. Então eu já consegui achar 6 volts. Vamos ver quanto que é o total dessa bateria aqui. Ó. Qual é o valor dessa bateria? Tá? Vou deixar aquela ali para vocês fazerem. Vou fazer aí. Hã? Vou fazer aí no quarto. Ô, duvido. Ô, meu irmão. Aí. Pitbull brabo. Olha lá, não fica na frente do quadro não, fica de lado. Mas vou tentar fazer esse esquema que tu fez. Isso. Mas tem que interagir com a turma, para não fazer sozinho. Tu tá aqui. Quem vai em cima? Ué. Hã? Ué. Cima de tu vai quem? Ué. Olha o tamanho do cara. Olha o tamanho do cara. Joga pra fora. Opa! Isso é um I ou um, pô? Não faz a gente não. É o I ou um? Hã? Vezes Dá um zoom aqui nesse cabra aqui, ó. Aí. 3. Aí eu vou. Vamos lá. Pra cá. É o I. Esse aqui é o quê? É o 2 amperes. Ah, tu já botou a... Não, faz o seguinte, coloca aqui o I. Tá certinho, tá? Coloca o I aqui, o I. É, pra não embolar aqui. Posso passar pra cá então? Não, só coloca o I aqui. Então eu vou fazer aqui, vou transportar pra cá. É o I Isso. vezes. Ué. Aí eu vou transferir pra cá. Agora, vamos transformar Em número. em números. O I é 2. Não precisa botar lá não, né? Ah, não, isso não. Esse R vai ser esse daqui. Isso, por quê? Porque a corrente elétrica vai passar aí. Tá todo mundo de acordo aqui? Não, quando é eu, vocês ficam sacaneando, né? Só porque o cara... O que passou aqui? Corrente. Corrente. Quem é uma corrente aqui? Tá certo? É o I. O I vale quanto? 2 amperes. Isso aí. Vezes 3, que é o... Quem é 3? Resistência. Isso, vezes 3. 2 vezes 3? 6... 6 o quê? Banana? Não, 6 volts. Tá 2. Isso aí, bota um Vzão aí, V... Não, tem que ser um V maiúsculo. V maiúsculo. Tá corrigindo? Tá corrigindo. Bota um Vzão maiúsculo aí. Viu, Guiá? Isso, Esse aqui é do Volt, esse aqui é nome de pessoa. Aí, dá uma salva de palma aí. Isso aí. Aí pra Portugal bombando. Pera aí, terminou não, falta fechar agora. Não, você fez sua parte. Agora quero outra pessoa aqui para matar a charada. Qual é a tensão total da fonte? Quem vai? Tá, Tem que passar lá.
Então, ó, hoje a gente não falou, semana que vem a gente anota. Deixa aqui na mesa aqui, ó. Mas o Kirchhoff, ele fala o seguinte. Quando a gente tem uma malha, isso aqui é uma malha, tá? Olha aqui, ó. Um circuito elétrico é também chamado de malha, tá? Eu tenho uma malha, ó. Isso é bem legal. A malha ela tem ponto de partida e ponto de chegada. Aqui uma corrente única, circulando aqui, ó. Então, o Kirchhoff, ele fala o seguinte, que existe uma lei, toda vez que você tem uma malha, existe uma lei. E você vê que na lei do Kirchhoff, eu tenho que jogar a lei de Ohm, ela está presente, a elétrica está tudo interligado, né? Se soltar o Jefferson aqui, ele vai falar de magnetismo, ir para cá, e vai fazer uns números assim, do mais ao menos, pô, DY, DX. A gente aqui só precisa saber o seguinte, a tensão total da fonte, ela é igual, tá? A variação da tensão 1 mais a variação da tensão 2 mais a variação da tensão 3. Olha só, assim fica bem tranquilo de ver, né? Os livros, para sacanear, eles passam esse número para cá e fala que a soma das tensões é igual a zero. Para nós, interessa apenas ver que a soma da tensão que está aqui, ou seja, a tensão total, ela vai ser a soma de cada queda que eu tenho em cada local. Aqui, ó. Então, eu já sei que aqui é 6 volts caindo, que é a tensão 3, 6 volts. Então, eu vou colocar aqui, ó, tensão total é igual. Quem é a tensão, a variação 1? Essa 1 é essa 2 volts aqui. Olha aqui, ó. Sei que tá bem bolado agora, né? Esses 2 volts aqui. Tá? Então, você vai olhar para o R1, que é a referência. Olha para o R1, vê qual é a queda que teve. Qual a queda que teve? 2 amperes? É 2 amperes que eu coloco aqui? Não. É o quê? 2 volts. 2 volts. Mas, quem é a queda de tensão 2? Cada ali é 4 volts. É essa aqui ou é 2 ohms? Não. Hã? 4 volts. Todo mundo concorda? Concorda, Caio? Então aqui, 4 volts. Quem é a queda de tensão 3? Aquela hora que você não monitor lá, 6 volts. 6 volts. E agora? Ó, tudo a mesma unidade, não é? Sim. Então, 2 mais 4, mais 6, 12 o quê? Volts. Olha só, já que vocês estão malando, então, na página 12, ó, na página 12, dá para fazer o primeiro na sala. Aí vocês vão fazer em casa até o número 5. E pra quem já fez agora? Hã? Pra quem já fez agora? Pode fazer no quadro, eu ia pedir pro Jefferson. Mas já que você já fez... Não, nada disso. Aqui, ó, a primeira questão. Acompanhe na postura de vocês. Ó, aplicando uma tensão de 100 volts, olha só. Então, a questão, para a gente resolver, isso na vida prática também. A gente tem que saber quais as informações que a gente tem, entendeu? Porque o problema, ele vai te pedir uma informação. Ele vai ter que te dar informação também. Então, a primeira informação que ele dá aqui é o quê? A tensão. 100 volts. Então, você já tem qual dessas letras aqui do triângulo? Tem aqui o triângulo, né? Tem o I e tem o R. Então, você tem qual informação? A tensão, o E, né? Então, você tem o E
igual a 100 volts. Show. Aí ele continua. Numa resistência de 20 ohms. Qual a outra informação que ele deu aqui? Das nossas grandezas que não. A resistência. O R. Então tem o R. R igual a 20 ohms. E aí ele pede qual será a corrente. Então a gente tem que descobrir qual dessas letras aqui. O I. O I. Então é o I que a gente não sabe. É uma interrogação. Então agora a gente tem qual ferramenta que a gente vai usar para descobrir o I. A primeira lei. Exatamente. Primeira é a lei de Ohm, que é justamente que está aqui no título da apostila. Primeira lei de Ohm, que é qual é a fórmula que a gente estava estudando aqui? I igual, exatamente. Você tem que descobrir o I, tá? É o I igual Tensão sobre resistência. isso aí. É sobre R. Tá colando a apostila não, né? Olha lá, hein? Ele já fez. Eu já fiz. Olha lá, hein? Pô, agora ficou mamata, né? Pô. Aqui, ó. O E é 100. Então você coloca 100. Dividido pelo R, que é 20. Aí, ó. Aí fala, pô, agora essa conta foi difícil de fazer, né? Pô, 100 dividido para 20. Mas olha só. A divisão aqui, ó o macete. 0 corta com 0. Ficou o quê? 10 dividido por 2, dá quanto? 5. Aí, acabou. 5 o quê? O quê? 5 o quê? Banana? Ampere. A gente está procurando corrente, então a gente vai achar corrente, ampere. Aí. Pronto, show a resposta. Tranquilinho. Aí, a segunda questão aqui é a mesma coisa. Ele pede a corrente. Acho que Vai aí ser o só mesmo tem passo. que corrigir. Isso, o Marcos já viu. A tensão aí é 160, né? Embaixo eu botei 100, mas não é 100 não, tá? Corrige para 160, então? É, Isso. é porque eu botei aqui, ó. Na atenção. Isso, é. Então, ó, o passo para resolver um problema, isso não é só no papel, não, na vida também. Você sempre vai ter o problema para resolver, mas você vai ter as informações. Entendeu? Então, digamos aqui que você só tivesse um aparelho que medisse a tensão. Você sabe o valor da resistência. Só que você queria descobrir a corrente. Aí, o problema é esse. O problema da vida prática. Você quer descobrir a corrente. Pô, como é que eu vou fazer isso? Eu tô sem aparelho para medir. Pô, mas eu sei a primeira lei de Ohm. Acabou, você matou o problema. Você achou a resposta. Exatamente. Então você anota as informações que você tem, tensão, resistência no caso, o interrogação vai para o seu problema, corrente. E você usa a ferramenta que você tem. Qual a ferramenta? É a primeira lei de Ohm. Pode ser o quê? Lei de Kirchhoff, você vai aprender ainda. Né? Pode ser associação de resistores, e aí por aí vai, entendeu? Então você tem o problema, você tem as informações, você tem a ferramenta.